pirâmides, propriedades gerais. Vamos primeiro, né, ver as definições. Pirâmide é um poliedro limitado por um ângulo sólido e uma seção plana que intercepta todas as arestas e não passa pelo vértice. Aqui nós temos o vértice V, né? O polígono da seção chama-se base da pirâmide. Quer dizer, aqui nós temos aqui meu plano, certo? Esse polígono aqui, ó, polígono da seção, né? Onde o plano intercepta as arestas, né? Isso aqui é chamado de base, né? Isso aqui é minha base, claro? E V, né, é o vértice da pirâmide. Agora nós vamos ver o seguinte, elementos da pirâmide. As pirâmides, elas são constituídas, primeiro, pelas faces. As faces são as faces laterais, atenção, você tem as faces laterais, são triângulos. E a face, né, chamado base, que é um polígono qualquer. Então reparem só, né, aqui ó, esse vermelho aqui, no caso, né, é uma face lateral. Aqui é uma face lateral. Essa aqui é uma face lateral. Então são faces laterais. E tem a face, né, que é o meu polígono da base, né, no caso aqui. Tá? Então, no caso, né, aqui, imagina esse polígono da base aqui, né, que eu tenho aqui, ó, vamos supor, né, aqui eu tenho um polígono da base, né, isso aqui é minha base, né, minha base. Então, ó, então eu tenho a face, que é o polígono da base, e tem as faces laterais, que são triângulos, tá bem claro? Agora vamos ver o seguinte, olha só. O número, agora vamos preocupar com o número, tá? O número de faces laterais é igual ao número de lados, né, do polígono. Né? Olha só, o número de lados do polígono da onde? Da base. Então, por exemplo, se eu tenho uma base, né, quadrangular, né, o número de faces laterais, que são os triângulos, né, corresponde ao mesmo número, né, no caso, né, de lados do meu polígono. Né? Se eu tenho, por exemplo, um polígono, né, vamos supor, com a base triangular, então aqui eu tenho minhas faces, né? No caso eu vou ter 3 faces laterais, né? Certo? E vou ter uma face, que é a minha base. Por isso, né, que o número de faces, né, no caso incluindo a base, né, vai ser sempre n mais 1. Sendo n o número de lados do polígono. E o 1 aqui, ó, correspondente à face da base. Tá bem claro? Bom, mais elementos da pirâmide. Agora nós temos as chamadas arestas, né? Arestas. A cada aresta lateral, olha só, nós temos na pirâmide as arestas laterais e temos a aresta da base. Que, por exemplo, aqui, ó, estão vendo aqui à minha esquerda, ó, isso aqui, ó, no caso vou colocar uma letra aqui, né, A. VA é uma aresta lateral, VB também é uma aresta lateral. Agora, AB, está vendo aqui, ó, é uma aresta da base, certo? Então, repare, interessante, olha só, o número de arestas laterais, né, exatamente vai ser o número de lados do meu polígono, certo? Então eu tenho, no caso, arestas laterais igual ao número de lados do meu polígono. E as arestas da base também vai ser o número de lados do meu polígono. Por isso que a aresta, a soma, né, o número da aresta total, né, é igual a 2 vezes o número de lados de um polígono. Tá claro? Então o que nós vimos até agora? Né, os elementos da minha pirâmide são as faces, tá claro? E aqui as arestas. Agora vamos passar para o nosso vértice. Olha só, nós temos o chamado vértice da pirâmide. Estão vendo aqui meu V? Ó, meu V aqui, ó, é o vértice da pirâmide. E temos os vértices das bases, certo? Né? Se a base, no caso, for retangular, né, nós temos 4 vértices. Se a base for pentagonal, né, nós temos 5 vértices, 5 lados. Né? A minha base tem 5 lados, 5 vértices. E assim sucessivamente. Ó, então o número de vértices vai ser o quê? Se eu tiver um polígono de n lados, o número de vértices vai ser o quê? Vai ser n, né, que é o número de vértices da base, mais o meu vértice da minha pirâmide. Então é n mais 1. Tá? Exatamente análogo, né, ao número de faces. Tá claro? Bom, agora nós temos os ângulos sólidos. Atenção, nós temos 2 tipos de ângulo. Tá? Olha só, vamos olhar aqui para cima. Ó. Nós temos o chamado ângulo sólido, né, ângulo sólido, tá certo? E na base, olha que interessante, né, no caso da base, nós temos os chamados, né, os triedros. Olha só que interessante, ó. Vamos ver por que esse vértice da base é um triedro? Então vamos lá. Eu tenho uma face aqui, ó, eu tenho uma face lateral, tenho outra face lateral aqui, tá vendo aqui, ó? E tem a face da base, né, que está aqui embaixo. Né? Então, no caso,
A cada vértice da base, eu tenho 3 planos que se interceptam no vértice. Ora, 3 planos que se interceptam no vértice é chamado de quê? Triedro. Então, os vértices, né, no caso da base, né, são triedros. E o vértice da pirâmide é no caso, é um ângulo poliédrico. Bem claro? Bom, vamos ver agora, né, no caso, vamos passar para a nossa classificação. Tá? Agora o nosso próximo, né, classificação. Então vamos lá. As pirâmides são classificadas pelo número de lados do polígono da base. Olha só, se o polígono da base, né, for um triângulo, as pirâmides são chamadas de pirâmides triangulares. Se os polígonos da base for um quadrilátero, né, isto é, um polígono, né, convexo de 4 lados, elas são quadrangulares. E assim sucessivamente. Se for um pentágono, a base é um pentágono, pentagonais. Se a base for um hexágono, são pirâmides hexagonais, etc. Agora, isso aqui é importante. Por que é importante? 99% dos problemas, né, que aparecem nos concursos, os problemas são relativos às chamadas pirâmides regular. O que é uma pirâmide regular? É aquela que possui por base um polígono regular. O que é um polígono regular? É aquele que tem os lados e os ângulos exatamente iguais. Agora, importante na pirâmide regular é o seguinte: o pé da perpendicular, no caso, né, o pé da altura ou da perpendicular à base, é o centro da base. O centro da base é constituído do centro do círculo inscrito e circunscrito ao polígono da base. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver a direita aqui. Tá? Suponha que eu tenha uma pirâmide regular quadrangular. Se ela é regular, o que acontece? A base vai ser um quadrado. A base vai ser um quadrado. Aqui eu tenho meu vértice, né? Aqui eu tenho minhas arestas, no caso, né? Minha aresta lateral, certo? Eu tenho 4 faces laterais, né, e tem minha base, que é um quadrado. O que é um quadrado? Eu estou dizendo que a minha pirâmide é regular, de base quadrada. Agora observa só, se ela é regular, está vendo aqui meu vértice? Exatamente a projeção dele, ele cai, ó, no centro da minha base. Vamos ver a nossa base aqui? Vamos virar a nossa base aqui. Ó. A base é um quadrado, está vendo aqui? Ó? A base é um quadrado. Né? E nós vimos na geometria plana, né, que aqui nós temos o raio, né, do círculo inscrito, está vendo aqui meu círculo inscrito, está vendo aqui, ó, né, aqui. O centro é o mesmo, né, do círculo que circunscrito, aqui, vou desenhar meu círculo circunscrito, tá aqui, ó. Isso aqui é meu círculo circunscrito. Né? Então olha só como é que é fácil. Aqui vendo geometria plana, o que eu falei, né? Tem que estar com a geometria plana, o estudo, né, atualizado. Senão, na geometria espacial, vocês vão ter problemas. Então, olha só, repara. Olha, vamos ler aqui de novo. Ó, pirâmide regular. O pé da altura, tá vendo o pé da altura aqui? Ó, o pé da altura, né? Vou chamar de O. Tá vendo aqui? Aqui é meu O. Né? Aqui eu estou vendo a base, ó. Estou mostrando essa base aqui, ó. Né? No plano do vídeo. Tá? Então, olha só. No caso, o pé da altura é o centro da base, que é o centro da base. Né, que corresponde ao centro dos círculos, vamos colocar assim, inscrito, tá vendo aqui? Esse aqui é meu círculo inscrito, estou repetindo, tá? E esse mesmo centro do círculo, o quê? Circunscrito, né, a minha base. Tá? Então é importante que é pirâmide regular. Falou em pirâmide regular triangular, a base é um triângulo equilátero. Falou em prisma regular quadrangular, a base é um quadrado. Falou no caso, né, prisma regular, né, pentagonal, né, a base é um pentágono. E assim, hexagonal, a base é um hexágono. Está bem claro? Então vamos lá. Em particular, atenção, vamos ver agora um caso particular, né, de minha pirâmide regular. A pirâmide triangular, né, denomina-se tetraedro. Por quê? Olha aqui, ó, tetra é 4, né? Edro é face. A pirâmide triangular, ela possui 4 faces. Né? Então, olha só, o tetraedro regular, atenção, ó, o tetraedro regular. Bom, se é tetraedro regular, todas as 4 faces, no caso, são triângulos equiláteros, por definição. Tá? É 1, 2, atenção, 5 poliedros regulares. Estão lembrados dos poliedros regulares? Quais são? Né? Estão lembrados, né? Das aulas passadas.
né? Você tem o tetraedro, né? Tem, no caso, né, o cubo, ou hexaedro, tem o octaedro, tem o icosaedro e tem o dodecaedro. Esses são 5 poliedros regulares. Quais são só recordando, quais são os poliedros regulares cujas faces sejam triângulos equiláteros? É o icosaedro, né, que possui 20 lados, no caso, o tetraedro, né, que possui, no caso, 4 triângulos equiláteros, e o icosaedro, né, no caso, o octaedro, olha, o octaedro possui o quê? Faces, todas as faces dele são triângulos equiláteros, certo? O dodecaedro, né, vocês estão lembrados, né, no caso, né, que as faces, né, são o quê? São pentagonais do dodecaedro, né, tem 12 faces, que são pentágonos, né, no caso, e o hexaedro, ou cubo, que as faces são quadradas, são 6 faces quadradas. Esses são os 5 poliedros regulares. Então lembre, no caso do prisma, o poliedro regular, o único, tá, é o hexaedro, é o cubo. No caso da pirâmide, o poliedro regular, né, no caso, né, é o tetraedro regular. Tá? Vamos continuar aqui, vocês vão ver coisas interessantes. Então olha só, o tetraedro regular, ele possui 4 triângulos equiláteros. Vamos contar? Aqui, ó, você tem esse triângulo aqui da base, 1. Tem esse triângulo aqui frontal, tá? 2. Tem o triângulo lá atrás, tá vendo aqui, ó? 3. E tem o triângulo aqui, ó, aqui atrás, 4. Então eu tenho o quê? 4 triângulos equiláteros. Então caiu um problema. Um tetraedro regular, você já sabe que é uma pirâmide, cujas faces laterais são triângulos equiláteros, e os triângulos equiláteros são congruentes, são idênticos ao triângulo da base. Então eu tenho 4 triângulos. Isso é importante, porque falou em tetraedro regular, acabou, certo? Bom, agora, né, o outro poliedro regular, estão lembrados? Né, cujas faces sejam triângulos equiláteros, ele é formado por 2 pirâmides de base quadrada, conforme a figura. Olha que interessante, isso aqui é meu octaedro regular. Por que octaedro? Eu tenho 8 faces, tá certo? Repara, no caso, né, a base aqui, tá vendo aqui, ó, a base, ó, né, é quadrangular, certo? E todas as 4 faces, né, eu tenho 4 faces. Se eu tenho, aqui, atenção, ó, se eu tenho 4 lados aqui, né, ó, relativo ao vértice E, eu tenho 4 faces, que são o quê? Triângulos equiláteros. E relativo ao vértice F, aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, né, eu tenho outras 4 faces, né, todas triângulos equiláteros. Tá bem claro? Por isso, octaedro, né, no caso é um poliedro regular, é um dos 5 poliedros regulares, formado por 2 pirâmides, tá vendo? Né? A base aqui comum, a base quadrada comum. Tá? Octaedro regular, tá vendo aqui? Octaedro regular possui 8, tá vendo? 8 faces iguais. E essas faces são triângulos equiláteros. Pirâmides, né? Relações métricas. Atenção, muita, mas muita atenção, muita atenção. Essa página, ela é imprescindível, é fundamental para vocês resolverem 99% dos problemas que caem em concurso público. Olha só, prestem bem atenção. A geometria plana nos ajuda muito. Preste atenção aqui. Olha só. Vamos ver o seguinte, tá? Imagine, né, que eu tenho essa pirâmide aqui, tá? Essa pirâmide aqui, tá? Meu vértice V, tá vendo aqui, ó, né? No caso, né, VA, né, ou AV, né, são arestas laterais, tá? Aresta lateral, eu estou chamando de L maiúsculo, tá aqui, ó, meu L maiúsculo, tá? E a aresta da base, tá, eu estou chamando de L minúsculo, tá vendo aqui, ó? No caso, BC, aresta da base, AB, aresta da base. Aqui é meu ponto M aqui. Presta atenção que isso é fundamental. Olha só. Olha, o que nós vimos? Todas as faces laterais, tá, elas são triângulos. E no caso das pirâmides serem regulares, esses triângulos são triângulos especiais, né? São os triângulos isósceles. Por quê? No caso, VA, tá vendo aqui, ó, é igual a VB, certo? E AB é meu lado diferente. Olha só, eu vou pegar, tá vendo aqui essa face aqui, estão vendo essa face? Ó, VAB, vou colocar aqui, ó,
tá? Aqui é a minha face, ó, face, lateral, VAB, tá? Tô pegando essa face lateral e mostrando no plano do vídeo. Olha só, VM, estão vendo VM aqui, ó, VM, né? É chamado, né, de apótema da pirâmide. Atenção, apótema, né, é a perpendicular baixada do vértice, tá, até o meio do lado, no caso, do lado da base. Então eu tenho meu apótema. Agora estou chamando meu apótema aqui de A minúsculo, tá? Então, VM, tá vendo aqui, ó? VM é chamado apótema da pirâmide, tá? E aqui, né, meu L, né, VA, VB, etc., tem vários lados, tá? Da minha pirâmide, vários lados, né, na base, né? São as arestas laterais. Agora atenção, tá vendo aqui, ó? VAB, tá? São triângulos, no caso, triângulo isósceles, tá certo? VM, estou repetindo, VM é o apótema da pirâmide, tá? No caso, né? A igual a VM, tá vendo? Estou chamando de A minúsculo. Para não escrever VM, tá vendo aqui, ó? Estou chamando de A minúsculo, tá? É o apótema da pirâmide. Agora, olha que interessante, aqui é uma visão, né? Uma outra visão interessante, atenção, ó. Observação, eu estou falando das pirâmides regulares. Que são pirâmides regulares? São aquelas em que a base, está vendo aqui, ó, é formada por polígonos regulares e minha altura, está vendo? Ela cai exatamente no centro da minha base. Está bem claro? Agora, olha que interessante, Repara que aqui, né, o que nós vimos? Nós vimos o seguinte, ó, dado um plano, ó, se nós vimos, né, anteriormente, dado um plano, aqui eu tenho uma perpendicular ao plano, tá? Qualquer reta do plano, né, forma um ângulo de 90 graus com essa reta perpendicular. Até eu chamei, estão lembrados? O pé da perpendicular. Aqui é o pé da perpendicular. Por isso aquelas aulas, né, iniciais são fundamentais sobre geometria espacial, certo? No módulo sobre pirâmides, né? Nós temos aqui, isso aqui, ó, tá lembrado? Ó? A minha altura, né, ela cai aqui, ó, nesse ponto. Qualquer reta ó, que passa por aqui, qualquer reta do plano, né, ela é o quê? Ela é perpendicular, no caso, né, P aqui, vou chamar aqui de AB, aqui, AB. Vou chamar de PQ, pronto, PQ. Né? Aqui é o pé da perpendicular. Tá, ó. Qualquer reta daqui do plano, né, ela forma um ângulo de 90 graus com essa perpendicular aqui. Nós já vimos isso. Agora, olha que interessante. Então eu tenho a atenção, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Esse aqui é um cateto. Por que é cateto? Porque VO é uma perpendicular ao plano da base. Olha só, qualquer reta do plano alfa vai ser perpendicular a VO. Qualquer um, ó. AB, tá vendo aqui, ó? É perpendicular a VO, ó. OC é perpendicular a VO, BC é perpendicular a VO. E aqui nós temos, olha que interessante, ó, dois triângulos retângulos aqui, ó. Um triângulo retângulo formado entre a altura, tá vendo aqui? A altura, o apótema da pirâmide, no caso, né? E OM, tá certo? Olha que interessante, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso aplicar aqui, né, o meu teorema de Pitágoras, né? OM eu estou chamando de R, tá vendo aqui meu OM? Estou chamando de R. Tá? Olha só, olha que interessante. Eu vou pegar essa minha base aqui, tá? E vou mostrar a minha base aqui, ó. Vou mostrar a minha base aqui. Reparem vocês, aqui eu tenho, ó, uma circunferência, tá vendo aqui, ó? Tá? Aqui, ó. Aqui, OM vai ser o raio do meu círculo inscrito na base, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo meu? Aqui, OM, tá vendo aqui, ó? É meu R vermelho, né? Aqui, não se esqueça, né? Nunca se esqueça que aqui eu tenho um polígono, tá? Ele segue para lá, segue para cá, certo? Eu não desenhei o polígono todo, né? Eu só desenhei o AB aqui, tá vendo aqui, ó? Então, meu R minúsculo, OM, é o raio do círculo que inscrito na minha base, certo? Agora, observa só um detalhe, né? Um detalhe aqui. Nós temos aqui, no caso, né, o R verde, tá vendo aqui, ó? O R verde, que é o meu AO, tá vendo aqui, ó? Meu AO, tá vendo? AO ou OC, que é a mesma coisa, né?
Isso aqui é meu R, né, que é o raio do círculo o quê? Raio do círculo circunscrito, quer dizer, o que passa por fora aqui. Tá? O meu R, tá vendo aqui, ó, o meu R, ele passa por aqui, ó, né? É o raio do círculo inscrito, o R minúsculo, o R vermelho. O R verde é o raio do círculo circunscrito, quer dizer, está por fora, né? Tá? O polígono, no caso, a base está inscrita, ou o círculo está circunscrito. Está bem claro? Aqui eu tenho exatamente, né, vocês estão observando, né, os raios dos círculos aqui. Está bem claro? Então vamos lá, olha só. Agora o meu triângulo, então, ó, vamos olhar para o meu triângulo VOM. Está vendo aqui, ó, VOM? Ó, ó. Eu estou olhando agora esse triângulo aqui, ó. As cores são exatamente as mesmas, ó. Estou olhando aqui, as minhas cores aqui, ó. Tá vendo? Meu triângulo retângulo. O que eu vou ter? A hipotenusa aqui, ó, A ao quadrado, né? É o raio do círculo inscrito, a base, mais a minha altura ao quadrado, certo? Que é meu H ao quadrado, minha altura da pirâmide. Tá bem claro? Bom, agora vamos ver o seguinte, vamos olhar para aqui agora, ó, ó. Agora eu vou olhar para, vou até colocar uma outra cor aqui, ó, né? Vamos olhar para esse triângulo aqui agora, ó, esse triângulo aqui, ó, né? Também é um triângulo retângulo, tá vendo aqui, ó, é 90 graus. A minha hipotenusa, né, vai ser VC, né, certo? Mas VC é a mesma coisa que L, né, eu chamando de L maiúsculo, né, exatamente o que é? A minha aresta lateral, né, aqui é meu L, tá vendo aqui, ó, meu L, né? No caso, eu tenho V, no caso, VOC, tá vendo? VOC, que é exatamente esse triângulo aqui, VOC. Aqui é meu L, né? VC, tá vendo aqui, ó? É meu L. Aqui eu tenho o meu raio verde, né? Que é o raio do círculo, o quê? Que passa por fora, certo? Quer dizer, o raio do círculo circunscrito, é meu R. Ele forma com H também um triângulo retângulo. Aqui eu tenho minha aresta, tá vendo aqui, ó? Minha aresta lateral ao quadrado vai ser o raio do círculo circunscrito ao quadrado mais H2. Tá? E nós temos aqui também, né, a minha relação 1 aqui, é só vocês olharem, né? Aqui, ó. Só vocês olharem, que L ao quadrado, né, vai ser A ao quadrado, tá? No caso, né? Mais, atenção, mais o L sobre 2 ao quadrado. Vamos ver o que é isso? Olha só, olha que interessante, ó. Vamos olhar aqui, tá vendo aqui, ó, minha figura? Agora eu estou olhando, atenção, eu estou olhando para a minha face lateral. Aqui eu estou olhando para a minha face lateral, tá vendo? No caso, meu triângulo VAB. Reparem vocês que o meu AM aqui, tá vendo meu AM? Ó, meu AM, ó, é o lado do meu polígono regular dividido por 2. Aqui, ó, certo? E ele forma exatamente, ó, um triângulo retângulo aqui, ó, como eu estou vendo aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui eu vou ter o quê? Ó, L ao quadrado, tá vendo? L ao quadrado, que é meu VA, tá vendo aqui? Ó, meu VA, né? L ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual aqui, ó, L sobre 2 ao quadrado, mais o meu apótema da pirâmide ao quadrado, que é exatamente essa relação aqui, ó, relação aqui. L sobre 2 ao quadrado, né? Vai dar o quê? L2 sobre 4. Essas três relações, essa relação e essa relação, elas são fundamentais para resolver 99% dos problemas sobre pirâmides regulares, cai em concurso. Né? Aqui eu destaco, né, no caso, né, que meu OA, tá vendo aqui, ó, né, meu OA, tá vendo OA? OA vai ser igual, né, a meu R verde, tá? Que é o raio do círculo circunscrito, igual também, né? A OA igual ao B, igual ao C, etc. E OM, tá vendo aqui, OM é o raio do círculo inscrito, né? Que é o apótema da base. Atenção, ó, geometria plana, apótema da base, tá certo? Então, no caso OM, né, é o apótema da base. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó, imagine que eu tenho uma base quadrangular. Agora eu estou na geometria plana, tá vendo? Eu estou vendo a base aqui, ó. Aqui é o centro, né? A distância, né? A distância do centro da minha base, né? A metade do lado, né? Isso aqui é chamado de apótema da base. Apótema da base, né? Da base. Certo? Que é o raio do círculo, o quê? Do círculo inscrito. Né? Que é o apótema da base.
Então falar assim, numa pirâmide, o apótema mede, não tem nada a ver com a base. O apótema mede é esse meu A aqui, ó. Esse meu A aqui, ó. Isso aqui é o apótema da pirâmide, tá vendo? Por exemplo, uma pirâmide regular, o apótema da base, aí eu tenho que desenhar o polígono, certo? E desenhar o apótema, por exemplo, se for, por exemplo, um triângulo equilátero, ó, se for um triângulo equilátero, não tem problema, ó. Aqui está meu centro do triângulo, não tá? Esse aqui é meu apótema da base, ó, meu apótema da base, tá vendo aqui, ó? Que é o raio do círculo inscrito, né? Dado uma pirâmide cuja base é hexagonal, aqui está meu hexágono, tá vendo aqui meu hexágono? Ó. Isso tudo nós vamos ver nos exercícios, ó. Que o apótema pode vir daqui até o meio do lado. Isso aqui é o apótema do hexágono. Falou em apótema da pirâmide, sai da base. Vai para quê? Para o apótema aqui, ó, da minha face lateral. Tá? Aqui é meu apótema, não confunda apótema da pirâmide com apótema da base da pirâmide. Tá bem claro? Isso é fundamental para os exercícios. E aqui também as relações métricas nas pirâmides. Tá? Então essas três, ó, essa aqui, né, essa aqui e essa aqui, são relações fundamentais para se resolver exercícios sobre pirâmides. Usa-se tanto, mas tanto nos exercícios, né, que a geometria plana nós já fizemos isso. Aqui é uma espécie de uma revisão. Isso aqui é fundamental, que eu vou rever aqui com vocês. Olha só. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. Tá? Então vamos supor, esse meu lado aqui mede L, esse lado mede L e esse lado mede L. Como é um triângulo equilátero, né, esse meu, eu vou chamar aqui de M. Então vou chamar aqui de M. Pronto. Aqui é de M. Isso aqui é geometria, atenção, geometria plana. Esquece por enquanto a geometria espacial. Tá? Evidentemente que isso aqui vai ser o quê? Ó? L sobre 2. Certo? L sobre 2. Então, repara, no triângulo equilátero, né, esse lado aqui, né, os lados são iguais, né, certo? E esse ângulo aqui, tá vendo? Vou colocar até uma outra cor, né? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. 60 graus. Né? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos dá 180. Se os ângulos são iguais, cada um mede 60, certo? Agora, cuidado, aqui, ó, é meu ângulo, né, de 30 graus. Então, repara só. Aqui eu estou diante de um triângulo retângulo, AMB, em que um dos ângulos agudos mede 30 graus, né, ou 60. Tá? Esse medindo 30, evidentemente, isso aqui é o complemento vai medir 60. Agora, olha que interessante. Eu vou chamar essa altura aqui, vou chamar de H. Vamos aplicar Pitágoras, né, no triângulo AMB. Isso já foi feito em geometria plana exaustivamente, né, desenvolvido, empregado, sem exercício. Estou relembrando que nós vamos usar muito aqui. Então, olha só. Vamos ver o H. Então, H ao quadrado, né, teorema de Pitágoras, né, vai ser minha hipotenusa ao quadrado, que é L ao quadrado, menos, né, esse cateto aqui ao quadrado, né, BM ao quadrado. Olha, esse cateto é meu L sobre 2, né? Então vai ser L sobre 2 ao quadrado. Olha, isso aqui vai me dar, né, L sobre 2, né, menos, né, L2 sobre 4. Então, repara, um objeto menos 1/4 do objeto, isso aqui vai me dar o quê? 3/4 do objeto. Então, 3 L2 sobre 4. Né? Só achar também, se quiser, o mínimo muito comum, né? Aqui é 4, aqui vai ser 4. Né? 4L2 menos L2 dá 3L2 sobre 4. Ó, então, meu H, né? Meu H vai ser raiz quadrada de 3L2 sobre 4. 3L2 sobre 4. Ó, o L2 sobre 4 eu posso extrair a raiz quadrada. Né? Então, aqui vai dar, ó, L sobre 2 vezes a raiz de 3. Isso é fundamental. Então, o que eu falo? Presta atenção. Guardem bem isso aí. Se esquecerem, né, desenha o triângulo equilátero e deduz aqui. Olha só. Olha só. No caso, né, aqui, dada a hipotenusa, no caso, né, dado L. Olha só. O cateto, né, ó, oposto, atenção, oposto, a 30 graus, né, vai ser a metade da hipotenusa.
tá vendo aqui, ó? Cateto, tá vendo aqui, ó? Cateto oposto, né, ao ângulo de 30 graus, tá vendo aqui, ó? Cateto oposto, né, a 30 graus, ou adjacente a 60, vamos fixar só no 30 graus. Agora repara, cateto que não é oposto a 30 graus, tá vendo aqui? Ele é o quê? O adjacente, só tem dois catetos, né? Um é o oposto a 30 e outro adjacente. Então, olha só, o cateto, né, cateto, adjacente, né, vai ser, né, é o oposto, isso aqui é fundamental, vezes, né, vezes a raiz de 3. Então, repara aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o cateto oposto, vamos colocar uma outra cor aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto, tá vendo aqui, ó? Cateto oposto, né? Vezes a raiz de 3. Meu H, né, é o cateto que adjacente a 30 graus, né? Aqui é o cateto oposto, BM, o adjacente é AM, certo? Então guardem bem, olha só, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Em que um dos ângulos agudos é 30 graus. O cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa. E o adjacente, no caso, vai ser o oposto, né, que é a metade da hipotenusa pela raiz de 3. Então, se eu fizer assim, por exemplo, eu vou desenhar um triângulo aqui, ó, um triângulo. Não interessa o tamanho dele, ó, aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo, ó. Vamos supor, aqui é meu 30 graus. Nós vamos usar demais isso aqui, ó. Suponha que a minha hipotenusa meça 10 unidades de medida, então eu não vou colocar aqui, ó. Esse cateto aqui, ó, ele não é oposto ao 30 graus, então ele vai medir 5. E esse aqui, ó, é o adjacente, vai medir 5, raiz de 3. Essa página é importantíssima, aqui é o 90 graus. Agora, cuidado aqui, olha, isso pega, hein? Olha só, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só, preste bastante atenção no que eu vou fazer aqui, porque isso aqui pega, ó. Aqui eu tenho, vamos supor, aqui eu tenho meu triângulo retângulo, tá? Eu vou exagerar um pouco esse triângulo aqui, vou fazer assim, ó. Aqui, certo? Aqui e aqui, vamos supor. Aqui é meu 30 graus, tá? Vamos supor. Ou aqui 60, tanto faz. Aqui é meu 30 graus. Olha só que interessante. Se esse cateto aqui, atenção, se ele medir 7, suponha, ó, o cateto não oposto, o adjacente a 30 medir 7, ora, o oposto, né, vai ser 7 dividido pela raiz de 3. Né? Por quê? O oposto, eu não pego o oposto e multiplico pela raiz de 3 para obter o adjacente. Se eu der o adjacente, né, no caso, o cateto oposto a 30 vai ser o adjacente dividido pela raiz de 3. Né? Eu faço a operação ao contrário. E minha hipotenusa, né, o dobro do oposto. E minha hipotenusa vai ser 14 sobre raiz de 3. Que é exatamente o dobro desse aqui. Quer ver? Vamos voltar. Suponha que a minha hipotenusa seja 14 sobre raiz de 3. Né? O oposto a 30 graus, ó, não é a metade da hipotenusa, aqui, não é a metade da hipotenusa aqui, ó, no caso, né? O oposto a 30 graus, tá vendo aqui, ó? Tá vendo 30 graus aqui, ó? Não é metade da hipotenusa, então vai ser 14 raiz de 3 dividido por 2, né? Vai dar 7 raiz de 3, né? O adjacente, tá vendo aqui, ó? O adjacente a 30 graus, eu não pego o oposto e não multiplico pela raiz de 3, então eu vou pegar o 7 raiz de 3, multiplico pela raiz de 3, vai dar quanto? Vai dar 7. Então, cuidado quando eu inicio com o cateto adjacente. Vamos ver por último aqui, ó. Vamos ver se vocês passam nesse teste, ó. Dou um pause, né? Né? E faço esse aqui, ó. De propósito, vou colocar aqui 60 graus. Ó, 60 graus. Aqui mede 10. Vamos lá. Ó. Se aqui é 60, vamos fixar só no 30, tá? Aqui vai ser 30. Vai ser 30, né? Olha só, aqui eu estou dando o cateto oposto ou o cateto adjacente a 30? Estou dando o cateto adjacente, né? Então o oposto vai ser o quê? Ó? O cateto adjacente dividido pela raiz de 3, né? E minha hipotenusa vai ser o dobro do oposto, né? Então vai ser o quê? 20 sobre a raiz de 3. Ah, professor, mas eu posso racionalizar, não tem problema, né? Multiplica e divide pela raiz de 3, né? Ó, aqui, ó. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, certo? 3. Aqui vai ser 20 raiz de 3. Não se esqueçam nunca, né? Nunca, da nossa matemática elementar numérica e matemática elementar literal.
Aqui é a base, tá? Toda a base matemática está lá. Tá bem claro? Outro ângulo nós vamos usar muito, mas muito na resolução dos exercícios que caem em concurso, é o ângulo de 45 graus. Quer ver? Aqui eu tenho meu quadrado. Tá? Então eu vou chamar, por exemplo, esse lado aqui de A, né? Se é quadrado, né? A extensão, eu estou em geometria plana, tá? Plana. Eu estou revendo isso aqui, porque a geometria plana é fundamental para a resolução de pirâmides, prismas, etc. Então aqui eu tenho. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar a minha diagonal do meu quadrado. Tá? Quadrado. Então eu vou fazer a diagonal. Vou chamar de D aqui, ó. De D. Aqui é meu triângulo retângulo. Tá? Aqui é A, né? E aqui é A. Vamos aplicar Pitágoras aqui, né? Agora, atenção, esse meu ângulo aqui, ó, é um ângulo de 45 graus, tá? Então, vamos lá. D ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, eles são iguais, né? Então, vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado. Isso tudo aqui está em geometria plana, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 2A ao quadrado, certo? Então, meu D, né? Meu D vai ser raiz quadrada de 2A ao quadrado. Ora, o A eu posso extrair a raiz quadrada, então vai ser A raiz de 2. Então, olha só, presta atenção aqui. Ó. Num triângulo retângulo isósceles, atenção, o cateto medindo A, né, a hipotenusa vai ser o A multiplicado pela raiz de 2. Só um detalhe importante, né, que ele é feito na nossa matemática elementar numérica, tá, que é o seguinte, raiz de 2, tá, é 1,4142, certo? Etc, né? No caso, que é um número irracional. Olha só, qualquer número vezes um número maior que 1, por exemplo, eu pego aqui, vamos ver aqui à nossa direita, 3. Se eu multiplico 3 por um número maior que 1, vou colocar assim, 2. O número que eu obtiver vai ser maior do que 3. Se eu pegar o 3, multiplicar por um número menor que 1, vou colocar aqui 0,1. Isso aqui vai dar o quê? 0,3. Então, ó, multiplicando por um número maior que 1, né, tá vendo aqui? Ó, certamente A vezes raiz de 2 vai ser maior do que A. Certo? Estão lembrados do triângulo de 30 e 60? Olha aqui, só recordar rapidamente aqui, ó. Tá vendo o triângulo de 30 e 60 aqui, ó. Olha só, ó. Vamos supor, aqui é L sobre 2, né? Aqui, repara só, aqui são 30 graus, não são? Aqui são 60, né? Ao maior lado se opõe o maior ângulo. Então, esse cateto aqui adjacente a 30 graus, ó, é maior que esse aqui, né? Repara, eu estou multiplicando L sobre 2 pela raiz de 3, né? E a raiz de 3 é um número maior que 1, né? É o 0,732. Então, sempre, né, o cateto maior aqui, ó, certo? Eu multiplico pela raiz de 3. Se eu tiver, por exemplo, como foi alertado lá, né? Se eu tiver esse cateto maior, por exemplo, 10, o menor vou dividir, né, pela raiz de 3. Certo? Vou dividir pela raiz de 3. Isso aqui é oposto a 30 graus. Só para recordar. Aqui, repara, evidentemente que a diagonal do meu quadrado, né, é maior do que o lado. Então, nunca se esqueça, né, que a diagonal é o A, é o lado, multiplicado pela raiz de 2. Evidentemente, se eu tiver um triângulo retângulo isósceles, atenção aqui, ó, no caso, né? Deu um triângulo retângulo isósceles. Se esse aqui medir 10, atenção, o lado, né, do cateto vai ser 10 dividido pela raiz de 2. Né? Eu estou dividindo 10 por um número maior que 1, né? Vai ser um número menor do que 10. Então, se eu tiver esse cateto, ó, eu multiplico pela raiz de 2 para obter esse, né? No caso. Né? Se eu tiver a hipotenusa, né? Isso aí é triângulo de 45 graus, tá? Triângulo retângulo. Eu divido pela raiz de 2. Tá bem claro? Então, isso aí é fundamental, né? Que são chamados triângulos de 30, né? Ou 60, né? E o triângulo de 45 graus. Né? Então, isso aqui tem que saber, né? Como se diz na gíria, na ponta da língua, tem que saber isso aí. Dado um triângulo, ó, dou um triângulo aqui, ó, deu um triângulo, tá? Eu digo que esse meu triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles, tá? Ah, esse lado mede 7.
Quanto vai medir esse aqui? 7, no caso, né? Sobre a raiz de 2. Aliás, 7 vezes a raiz de 2. Né? Vezes a raiz de 2. Tá? Se eu tiver o lado maior, por exemplo, tiver um retângulo isósceles, se eu tiver o lado maior, né? 100. Né? Quanto vale esse menor? Vai ser 100 sobre a raiz de 2. Né? Porque a raiz de 2 aqui é um número maior do que 1. Quando eu divido um número por um número maior que 1, dá um número menor do que ele. Né? Por exemplo, um exemplo, né? 10, né? Dividido por um número maior que 1, 2, né? Dá 5. Se eu dividir 10 por um número menor que 1, 0,1, né? Isso aqui vai dar 100. Né? Porque esse número aqui é menor que 1. Isso é fundamental para você ter noção, né? Do que você está fazendo. Tá? Nós vamos usar muito isso aí. Tá? Demais, tá? Demais. Esses triângulos de 30, 60 e 45. Triângulo retângulo.